Gravando. Bom. Alô, boa tarde, bom dia, boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, na internet, no Instagram, no Facebook, em todas as plataformas, né, possíveis e impossíveis, imagináveis e inimagináveis das imagens do inconsciente na era da internet, né? Nós estamos aqui fazendo a novela da nossa vida ao vivo, né? Tendo que ser atores do nosso tempo, no meio de uma catástrofe, no meio de um holocausto de saúde pública jamais visto na história do Brasil, desse tamanho, né? Temos muitos holocaustos, muitas pandemias, muitas loucuras, né? Muitas epidemias, mas realmente nós nunca vimos Napoleão tomar conta do hospício de maneira tão forte, né? Como está tomando nesse momento, né, Lu? Então, hoje é um dia de festa, um dia de alegria do canal, porque nós temos esse grande convidado aqui, especial, que é o Luciano van der Goltz Viana, que é um antropólogo que fez um trabalho de etnografia lá no Hotel da Loucura, né, durante o hospício do Engenho de Dentro, que era o trabalho que nós desenvolvimos lá enquanto política pública, né? Nós dobramos o rabo da porca e fizemos uma política pública, né? Que tudo porta aberta, malucada entrava por todos os lados, né? Era uma maravilha. E a demonstração da experiência foi que a loucura precisa de hotel e não de cárcere, né? Que campo de concentração já mostrou, campo de concentração faz holocausto. Eles continuam construindo campos de concentração, né? E aí nós conseguimos nos infiltrar ali dentro e mudamos o campo de concentração para a Universidade Popular, né? Para teatro de Dionísio, né? Da doutora Nise e tal. E aí, Lu? Aí o Lu chegou e fez uma tese que chama Várias Maneiras de se Perder numa Pesquisa, não é isso? Isso. Uma etnografia sobre o Hotel da Loucura. Isso. E as várias maneiras de se perder uma pesquisa, né? isso. Os paradoxos da ciência e as várias maneiras de se fazer ciência e se perder uma pesquisa. É um lugar melhor, né, para ir no Hotel da Loucura do que isso. Pois é. E aí, cara, eu nesse momento histórico acho que é muito pertinente a gente fazer essa conversa, porque eu acho que a ciência está perdida. Essa ciência aí que eles estão atochando na cabeça de todo mundo há 100 anos, está perdidinha, nunca esteve tão perdida. Nós, do Hotel da Loucura, acho que conseguimos ver isso, né, com melhor perspectiva. Então, como é que você, né, primeiro, aí, saúda o nosso público e explica para as pessoas o que você trabalhou e o que você descobriu fazendo pesquisa no Hotel da Loucura, no Engenho de Dentro do hospício do subúrbio do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, com a gente lá, aqueles anos todos. Então, boa noite, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que horário as pessoas estão vendo isso, mas, né, o que importa é isso, fica registrado, mais um jeito, né, da gente produzir, expor tudo isso que a gente está pensando, tudo isso que a gente já fez, né? Eu acho que a gente estava trocando uma ideia antes, né, com o Vitor e assim, tem mil outras formas da gente produzir, né? Eu acho que esse momento e esse espaço é um daqueles momentos, né, da gente botar para fora tudo isso que a gente já pensou, publicar, botar para fora. Estou tentando publicar vários artigos também, a gente tentar, né, expor, né, uma exposição do que a gente já pensou. E eu sou antropólogo, né, fiz aí o doutorado na UFSC e tal, comecei, né, uma pesquisa antes com doença de Alzheimer, e de lá vieram várias questões, né, do tipo, como assim a ciência sabe com toda certeza o que se passa na mente de alguém com doença de Alzheimer, né? E a ciência, eu digo, não só as neurociências, mas as ciências humanas também. E aí se tinha uma expectativa, né, sobre, afinal, o que é o delírio, o que é essas imagens mentais e quais as possibilidades da gente mergulhar, adentrar essa mente do outro e compreender o que, afinal, o outro, esse outro louco está dizendo ou não. E aí, um dia aí, né, com a minha companheira, foi num congresso onde vocês estavam lá, né, vocês estavam lá em Brasília, num congresso, né, numa exposição, foi lindo lá, ela viu e falou para mim, Lu,
pô, teve uma galera lá do caralho, uma galera linda, expondo com estandarte, né? Uma loucura, tu vai pirar neles. E aí Era o Galileu de 2010? era o Galileu, isso. Nossa. Lá em Brasília. Faz tempo, hein? Não, foi verdade. Faz, 10 faz anos. tempo. Então, desde aquela hora eu comecei a olhar, assim, né? Comecei a procurar vocês, comecei a olhar na internet e tal, e pensei, nossa, perfeito, um espaço onde eu vou conseguir discutir o que eu já estava discutindo, o método, né? Método como a ciência produz conhecimento a partir de um mundo onde ela acha que é apreensível, né? Quando a gente consegue ver o mundo e dizer, não, isso aqui, né, esse copo, ele é tais e tais e tais propriedades da matéria, eu tenho uma certeza absoluta que eu consigo conhecer esse copo, né? E esse copo é uma imagem idealizada daquilo, né? Daquele instrumento, daqueles vários instrumentos, daquela forma como eu consigo entender o que é copo, né? E era isso que eu estava tentando, né, entender, né? Afinal, né, a partir de onde e como a ciência consegue compreender o que é a realidade, né? Eu pensei, meu Deus, se essa galera está pensando que é possível ter um método para potencializar todas essas imagens que saem da loucura e potencializar uma outra racionalidade, né, uma outra forma de ver a mente e a natureza, né? Depois eu fui compreendendo que era muito mais que isso, compreender a nossa existência, né? Por isso que eu falo, né, sempre nos artigos, onde eu publico coisas sobre o hotel, não é um método só para lidar e tratar a loucura. É um método para ter uma outra perspectiva sobre o que é saúde, sobre o que é natureza, sobre o que é a nossa existência no mundo, né? E aí foi que um dia eu te encontrei lá no hotel. Mas aí, isso aí você tem que ver a entrevista com o Magaldi também, que é a coisa da unidade das coisas, né? Isso aí é a história da experiência da totalidade. Aí eu acho que era muito importante você narrar para nosso público, entendeu? Onde que foi que você falou, caralho, peraí, não, né? Abriu. Eu acho que se as pessoas forem olhar para esse ponto, elas também vão ver a coisa abrir. Como é que foi isso? Explica pra gente. Porque você já estava perseguindo essa questão, né, do conceito de realidade e tal. E aí, lá no Hotel da Loucura, o que aconteceu? Lá o que aconteceu, assim, acho que o fato, dois momentos foram super importantes, assim, né? Descobertas, né? Descobertas científicas, assim, que a gente pode dizer, aí está aqui um novo paradigma, né? Um deles foi na roda lá, né, no círculo de cuidados que a Verinha, né, a Vera Dantas, estava propondo lá em Franca, num momento desses, né, onde tem uma abertura incrível ao outro, né, à coletividade, né? Foi lá um desses outros momentos onde eu, pelo menos, tive uma experiência própria, né, de contato com o sagrado, contato com essa outra dimensão, onde tem uma comprovação, né, científica, porque tem um laboratório ali, um conjunto de pessoas. Foi isso? O que foi isso? Descreve. Bom, a roda de cuidado, né, a roda, né, o círculo, né, o caminho de cuidado, né, onde corredor de cuidado, onde a gente se dispõe, né, a Vera fala, né, deixe-se ser cuidado, né, deixe-se receber o cuidado, né, e essas palavras mágicas, né, essas aberturas de caminho, né, essa forma de tu adentrar um ritual e ser conduzido a fazer um rito de passagem, né, eu vi que ali tinha muita coisa, né? Tinha muita coisa da possibilidade realmente de compreensão coletiva de alguma coisa que estava acontecendo, né? Muito forte, né? Uma coisa que não eram práticas, né? Como a gente fala nos debates de práticas terapêuticas, não era uma prática terapêutica onde um sujeito vai lá e tem uma experiência, era uma prática coletiva de fato, né? Várias outras experiências, né? Várias outras cirandas, círculos, mas ali eu lembro assim que foi uma experiência pessoal, né? Uma comprovação, descoberta. Ali bateu, assim, foi um momento desses que bateu, né? E ali foi uma experiência, né, de imersão na ideia de coletivo que estava impregnada ali e de uma cura coletiva, né? De compreender a totalidade, né? Essa unidade das coisas que o Magaldi fala. Então tá ali mais uma comprovação. Ali eu fiz um relato dessa experiência na tese, né?
Foi ali uma dessas comprovações. E outra comprovação foi quando tinha lá um dos, né, eu não vou querer citar o nome, porque isso junta mais ainda, né, né, o nosso rigor ético, né, em não citar nomes, não citei na tese, não vou citar aqui também publicamente, mas um dos hóspedes, né, do hotel estava sempre lá, né, todo dia, e ele, né, também era um cliente, né, um paciente dentro do hospital. Um dia ele perdeu lá uma mochila dele, né? Eu conto essa história e para mim ali também eu tive sabe, aquele insight, assim, tem alguma coisa aí, né? Ele perdeu a mochila dele, assim, onde tinham vários brinquedos e uma hora eu estava procurando com ele e ele não achava, era aquela ansiedade, ele não fala, né? Então eu também não tinha como compreender de fato qual era a ansiedade dele, né? Mas eu tinha várias sensibilidades ali que eu vi que tinha alguma coisa que precisava estar no lugar daquela mochila e ele me apontava, né? E isso acontecia o tempo todo no hotel, né? Era gesto, era ponto, era gente chorando, de repente tinha outro movimento que vinha, alguém, e eu vi que tinha aquela cena, né? O gesto, né? O gesto apontando, né, para um lugar. Foi que aí que eu tomei uma decisão assim, falei, está apontando para ali, alguma coisa tem. Eu peguei no ar, para mim era uma mochila imaginária e dei para ele. Quando eu dei para ele a mochila, ele pegou a mochila, ou sei lá o que que era, e saiu andando feliz. Mas, meu Deus, né? Tá aí, né? Né? Aí tocou alguma coisa, né? Com Aí, certeza, né? aí teve a ressonância, aí você vê. É que nem no Hamlet, quando tem a peça dentro da peça, né? Aí Sim, você entra na peça dentro da peça e vê que é tudo a mesma coisa mesmo, né? exato. Né? E que a gente é da matéria dos sonhos. É maravilhoso isso. Isso eu lembro bem, eu li bastante esse É, trecho. Isso é maravilhoso. sincronicidade. São epifanias, né, que a gente vive. É, é. Lembro de muitas, e escrevi poucas, né? Escrevi algumas. Mas eu lembrei Uhum. de outro dia do ID. Né? Eu falo os nomes porque eu sempre apresento eles como atores, né? E apresento Sim. eles no espaço público e apresento eles na comunidade. Então, isso, para mim, Uhum. cria a natureza pública do trabalho, né? Mas o Sim. Itenilton, que também seria um caso considerado muito grave, ficava Uhum. preso na grade. Uma vez a gente Sim. estava dançando, né, na oficina, que ele era o mais frequente, era o que mais participava, o que mais, né, ligava o som, ele começava a gritar do outro lado da grade, falando, tira daqui, né? E Uhum. aí ele sempre participava, saía com a gente, voltava, mas todos tinham medo porque ele gostava muito de fugir, ele era bom em fugir, ele era Sim. furtivo, né? Ele se Sim. movimentava sem ninguém perceber. Bicho, eu sei quem estava dançando, aí ele estava dançando, ele foi assim, aí aponta para o meu pé. Aí quando eu Uhum. aponto, eu olho para o meu pé, o meu cadastro desamarrado, né? Aí eu, Uhum. obrigado, Denilton. Aí Sim. amarrei o cadastro, voltando. Então, quer dizer, isso aí é maravilhoso, né? Isso é a prova de que tem um engajamento possível, né? Um diálogo possível, e que isso é Sim. tudo, né? Isso, Sim. isso muda tudo, né? Isso cria outras realidades. E aí eu acho que a Uhum. sua tese ela foi muito feliz justamente no aprofundamento dessa questão da relação da realidade com o conhecimento, né? Quer Uhum. dizer, isso seria muito legal que o pessoal de casa compreendesse, né? Que na verdade a nossa realidade ela é produto do que a gente conhece, da maneira que a gente conhece, né? A gente não é Sim. vítima da nossa realidade, como a gente não é vítima do nosso conhecimento. Ao contrário, a gente é co-criador. Acho que a gente ali no Hotel da Loucura, por toda a questão histórica, por Nietzsche da Silveira, por Carl Jung, por Sigmund Freud, por Hipócrates, por tudo que estava ali, o Rio de Janeiro, tudo, né, que a gente está ali mexendo, a gente conseguiu mexer nessa noção de que o conhecer é viver e o viver é conhecer, né? Uhum. Então, Sim. por causa de algumas discretas modificações culturais, nós geramos modificação efetiva, né? Da clínica de Uhum. saúde mental, de casos que você conheceu todos, né? Todos Sim. considerados muito graves, né? Sem tratamento, Sim. abandonados dentro de uma instituição para morrer e tal. Sim. Então como que você conseguiu ligar essa questão, né, de uma mudança com o trabalho
de pessoas da ciência aí, contemporânea revolucionária, como Bruno Latour, a Isabelle Stengers, né? Que são pessoas que estão discutindo a natureza do conhecimento. Como é que foi esse insight? O insight foi quando, né, eu nunca tive muita proximidade com, né, teatro, né, de fato, né, e o teatro, esse teatro, né, que estava sendo posto em prática, esse teatro ritual, né, que estava sendo posto em prática lá no hotel. E aí quando eu vi, né, lá vivendo, né, que eu me hospedei, né, fiquei um tempão lá hospedado no hotel, né, dialogando lá com todos os atores, principalmente a galera da palhaçaria, eu notei uma coisa, né, me veio uma coisa na mente, assim. O movimento que o antropólogo faz em campo de tentar deixar de ser eu para tentar ver sobre o ponto de vista do outro e imergir, né, mergulhar naquele mundo, na vida do outro, para tentar compreender o que afinal se passa na mente do nativo, do outro, do interlocutor, era um movimento muito análogo ao do palhaço, ao do ator, da atriz, que tenta se mover num mergulho dentro de si para transformar, né, para subverter esse eu e mergulhar numa coletividade, né, em arquétipos, em várias E que, por possíveis sua vez, outros. é parecido com o movimento do maluco, só que o do maluco é na porrada, Sim, né? sim. E às vezes esses movimentos que não tem, às vezes tu não volta ao eu, né? E aí qual é o nosso exercício, né, como ator, né, como antropólogo, né, como pesquisador? É tem voltar à academia com essas experiências, tentar compreender o que aconteceu e escrever, produzir. Aí até aí, ok, essa é a ciência que a gente conhece. O que me veio na possibilidade de compreender o que pode ter além disso e tentar questionar isso é que existe um momento que a gente vem com esses conhecimentos e acha que compreendeu e ok. Joga várias teorias como essas que tu falou, Latour, Stengers, faz interpretar, né, faz traduzir tudo aquilo e acha que compreendeu. Eu acho que a maior, né, possibilidade aí de entendimento do que poderia ser o que eu botei ali na tese, né, é o bacana de ver que existe a possibilidade de voltar nessa experiência, desmontar ela, pegar ela em diversas partes, desmontar, embaralhar elas e ver que existe dali uma outra possibilidade de traduzir ela novamente e retraduzir e se perder no meio daquelas diversas imagens, experiências e montar de novo e montar e desmontar. Por quê, né? Porque aí a gente questiona os métodos. Se tu faz de uma vez e acha que é daquela vez que tu fez certa coisa deu certo, não quer dizer que todas as vezes vai dar certo. Precisa voltar atrás, retraduzir e desmontar todo o método que tu fez. Por isso, lembra que no começo, quando eu cheguei a campo, eu não queria participar, porque eu não queria aplicar o método como os antropólogos fazem da maneira que sempre é feito. Eu queria só observar, né? Eu tenho que observar, né? E aí, muitas coisas me confirmaram, né? Quando aquele cartaz, né, que tinha na entrada do hotel, né? Seja ator, né, e observador, né? Não seja um espectador. Aquilo me confirmava, é isso aí. Tem que observar, observa, até não aguentar mais. Para depois tu vai mergulhar naquela experiência quando tu já acha que já compreendeu do ponto de vista do olhar, né? Da experiência do olhar de um observador externo. Então aquilo ali me confirmava, né, que uma experiência que vocês estavam tendo ali era uma experiência que eu estava buscando também, por questionar a ciência dessa forma padrãozona, né? Aquela ciência padrão que acha que conhece o mundo por um ponto de vista só, né? E não entra em relação, né? Que aí você estava Exato. falando e fala, cara, ele está falando da natureza relacional, né? Da natureza Sim. dinâmica, não equilibrada, né? Da natureza Uhum. de permanente metamorfose e transformação e que nós conseguimos instaurar ali dentro, né? Como gestão pública, né? Como método de gestão, como método de debate. E isso realmente é a tal da epistemologia do Sul, né? É a tal Uhum. da pedagogia da autonomia, é a tal Mas aí é que é muito interessante a natureza, até, vamos dizer assim, destrutiva da sua tese, né? Que você Uhum. faz é isso mesmo, aí você embaralhou geral e fica uma, né? Embaralha e desembaralha várias vezes.
é justamente para mostrar para isso, que não é cristal, é relação, né? É uma Sim, coisa viva, é uma coisa que estabelece. E a gente, graças à nossa coerência do viver, nós mantemos essas relações, né? A gente mantém essas coerências. Isso aí não, nada resiste ao tempo, nada resiste a você bater nas coerências certas. E realmente o que aconteceu ali foi uma coisa muito excepcional, né? A gente sim, conseguiu uma sincronicidade de grande natureza. O Magaldi botou essa frase que ele falou: a verdade está mais na relação do que nos termos relacionados, né? sim. E a gente acaba brigando por causa dos termos e perde a É, relação. Aí briga com sim. a namorada, briga com a mãe, briga com não sei quem, briga com todo mundo e deixa Uhum. de vivenciar a relação do presente. Né? Como diz o Carlos Drummond, a gente falava sempre no Hotel da Loucura, o presente é tão grande, não nos afastemos. Né? Uhum. Então, Não isso, nos afastemos muito. não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas, vamos de relação, vamos nos relacionando, porque esse é o caminho mais seguro e mais inteligente da gente se adaptar. Aí é legal, porque a gente viveu uma situação lá de hospício do Engenho de Dentro, que é mais do que apocalíptica, era pós-apocalíptica, na verdade, Sim, Luciano. A precariedade, a pobreza, né? O baixíssimo custo do trabalho, a porta uhum. aberta para a comunidade, né? A Sim, acessibilidade, né, facilitada o tempo inteiro pela linguagem, né? A preocupação nossa de trabalhar cortejos, trabalhar oficina de atores, né? uhum. Então você viu que ali tinha uma prática científica em curso, né? Então por Sim, isso que você também quis fazer esse debate de borrar a fronteira, né, da ciência cartesiana. E você também pegou a Nise, né? A Nise, não coincidentemente, é o mesmo caso, né? Ali dentro, e a gente também não inventou pólvora, né? A gente foi no mesmo debate, o Spinoza, né? Que é o que esse pessoal da ciência contemporânea e da filosofia da ciência está discutindo, né? exato. A ecologia, a biologia, né? Então isso tudo eu acho que assim é de uma extrema importância. Como é que você está vendo isso que a gente está conversando nesse momento do Covid-19 aí, hoje, nesse momento? Aí vira tudo a entrevista, mas é assim, é que é livre. É, Canal livre. é, Aí vem pro presente, né? E o presente está catastrófico, né? Tá tendo não é só uma epidemia, né, de um vírus, mas é uma epidemia geral de saúde mental, né, de doença mental, uma epidemia de um desconforto geral sobre o futuro, né, de uma epidemia de ansiedade, tá todo mundo pirando. E quem é que segura isso, né? A gente distante, né? Essa relação rompida entre nós, que é essa relação presente, né? É difícil da gente. Eu fico às vezes imaginando, né, como fazer tudo isso, né? Agora com meus alunos lá, né? E assim como a gente restabelecer uma relação entre nós de ensino-aprendizagem, né? Como restabelecer uma relação de um teatro ritual, de proposta de fazer atividades públicas depois de tudo isso, né? Eu acho que assim, fica difícil, né, de vislumbrar alguma coisa, né, ou algo possível aí, claro, no presente imediato, mas ao mesmo tempo é bacana. Tu falou da galera da antropologia da ciência e da tecnologia, né, esse pessoal que está aí discutindo, o Ingold, Latour, todo mundo na Stangers pensando sobre o que é essa natureza, o que são esses outros, né, Eduardo Viveiros de Castro, outro, pensando assim o que são esses outros, né? O que são essas outras entidades, como a gente se estabelece uma nova relação com eles, uma nova relação de sincronicidade com o mundo, de reconexão com o cosmos, com o todo. Como restabelecer essa reconexão? Né? E tá aí de novo, né? Eu gostava assim de debater em aula, né? Esse tipo de coisa, pensar como assim um vírus, né? Um vírus que não é nem vida, né? Não é nem vida de fato, que é uma vida em potencial, está fazendo uma mobilização geral em nós humanos e que a gente considerava como algo que não fala, né? Porque não tem uma racionalidade, porque não tem uma auto-organização específica, então não é nem vida. Então, que negligência é essa, né, que a gente tem tido em relação ao que são esses outros, né, o que é os não humanos, o que é essas outras entidades que não se incluem nunca como atores que a gente pode levar a sério
na ciência e que agora estão batendo na nossa cara, né? E agora o que a gente faz com esses não humanos, né? De novo, negligencia, diz, não, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente sabe muito bem o que são esses não humanos, que a ciência foi lá e conseguiu traduzir, de fato, como o DNA se recombina para entrar numa célula, mas será? Né? Essa impermanência das relações, né? Essa não conseguir dominar esse caos, né? O caos que é É essa montoeira de ciência. relações. Não, é ciência. Eles estão mentindo. É o Dr. Sim. Fausto, é loucura, é delírio do Dr. Fausto, mas ia sair desde Descartes. Eu escrevi um texto agora para o SESC, eu fui reler o Descartes. E aí, assim, Sim. porque eu descobri, porque eu sei, porque eu fiz o método, porque eu não sei o quê, porque eu. É tudo na primeira pessoa. Entende? Já é um desvio de ego inflado, né? No ponto de vista da psicologia freudiana, já é uma neurose. Quer dizer, Descartes tinha uma neurose de achar que inventou o mundo, né? Então, isso que é muito comum na nossa academia, né? Todo mundo é o eminente professor, né? Então, isso traz uma epistemologia do ego, né? Uma epistemologia, um modo de ser do ego, do indivíduo. E aí, num momento como esse, isso está se degladiando publicamente. Isso está se debatendo publicamente, né? E aí, nós somos felizes. Eu sou feliz enquanto brasileiro, você é feliz enquanto brasileiro, a Nízia é feliz enquanto brasileira, o Paulo Freire é feliz enquanto brasileiro, o Darcy né, o Eduardo Vieira de Castro, que você estava citando. É até legal você falar para o público, porque todo mundo o que é o pensamento dele, exatamente. Sim. Porque todo mundo fala muito, celebra muito. Eu, inclusive, já tive algumas reuniões com ele, mas eu não consegui captar a mensagem. Aí era até legal, porque eu sei que você escreveu extensamente sobre ele na tese, era até bom você esclarecer ao público o que é a proposta dele, afinal. Então, a gente tem, nós brasileiros temos isso, né? A gente tem outra mirada, né? Fala do Eduardo Viveiros. O que você acha que é a síntese assim, do pensamento dele? O Eduardo, ele né, estudou lá com os Araueté, na Amazônia, e ele viu lá uma coisa super interessante e uma coisa assim que a gente hoje está agora sofrendo um rebote de tudo aquilo, né? Basicamente, é o que ele vai dizer, se, por exemplo, a onça, né, no mato, na natureza, tem uma certa perspectiva sobre o humano, né, que é ser uma caça, né, e de poder devorar essa caça, que é o humano, por que não, que é do ponto de vista araueté, essa onça se transforma em um humano no momento que come o humano? Antropofagia. Como eu como e consumo aquilo que o outro é, né? E essa era a antropofagia. Essa era a mesma antropofagia que os antropófagos mesmo, as etnias antropófagas faziam. Tu consumia o poder do guerreiro no momento que tu consumia o corpo dele, né? Tu consumia a energia, a força daquele guerreiro. Isso tem tabu, isso é o rito sacrificial, isso é o horror do incesto, é o patriarcado. Tá tudo construído, é dinheiro. Dinheiro é isso. Dinheiro é o poder conferido antropofagicamente à matéria, né? E aí você acha que aquilo ali tem de força. É muito bom. E dessa ideia que ele vai propor a teoria do perspectivismo ameríndio, onde o sujeito, né, esse sujeito que pode adotar várias perspectivas e que não entende a natureza como vários outros seres, mas que todos são humanos em potenciais, né? Não existe mais a onça enquanto espécie, não. A onça é humano, em primeiro lugar, ela é humana, todos somos humanos em potencial e podemos deixar de ser humano quando um pajé, um xamã, sai da sua experiência, né, de humano e se transporta para outras dimensões, né? Usando ayahuasca, usando tabaco, usando diversas substâncias possíveis para adotar outro ponto de vista, outra perspectiva sobre o mundo. E aí que agora a gente está vivendo tudo isso e está tendo que se pôr em perspectiva, né? E vem em perspectiva, uma perspectiva anti-hegemônica. Isso que a gente tem lutado, né, contra a ciência, contra essa ciência hegemônica que acha que concebe, né, o mundo de uma maneira X e acha que ela vai ser sempre daquela maneira porque está usando os mesmos métodos. Por isso que no hotel a gente sempre usou, né, outros métodos. No hotel se propunha outros métodos e por isso que produzia um conhecimento diferente,
contra-hegemônico. Só que aí o que a gente está recebendo agora? Uma desconfiança geral na ciência, né? Uma crítica geral da população em geral, da mídia, todo mundo criticando, e a gente tendo que defender de alguma forma, né, essa ciência hegemônica em primeiro lugar. Não, mas peraí, Pois né, é, mas olha, Descartes... eu tenho atacado de uma maneira que foi o produto da minha tese, que eu fiquei lá 4 anos lendo, né? É o Uhum, seguinte, e praticando na comunidade também, né? Que eu aprendi isso na medicina, que você não pode estudar sem ver no doente. Senão você não sim, pratica o seu conhecimento, fica uma merda. Mas é o seguinte, foi Hipócrates, né? O Hipócrates enquanto uma visão da medicina humana mesmo, relacional, né? No final é relacional, também sim, inclui esse processo. E lá no hotel, como você estava dizendo, nós conseguimos colocar em prática isso, não é verdade? A gente né, conseguiu colocar em prática, o negócio estava rodando e os casos estavam melhorando, né? Tava todo mundo sim, crescendo junto ali, né? sim, era Você acompanhou evidente. a Miriam voltar a estudar, né? Tudo, Uhum, as mudanças, essas mudanças de comportamento individual, né? Que acontecia, né? Nos quartos, que acontecia nos ambientes individuais. E ninguém era terapeuta de ninguém e ninguém era paciente ao mesmo tempo, né? Aí depois sim, eu falei, no nível inconsciente, todo mundo é terapeuta e todo mundo é paciente, né? uhum, Mas ali a gente dizia, todo mundo é ator, né? E como sim, também a gente consegue recuperar a questão do teatro enquanto um teatro de relação, né? Um espaço de relação, um trabalho de relação. hum, E aí, nesse sim. momento, seria muito importante que essa visão entrasse, né, Luciano? Qual você É. acha assim, que seria o principal entrave para essa, ou os principais entraves para essa visão ecológica, finalmente retomar o terreno da mente humana nesse momento? Pedagogia da autonomia, né? Como restabelecer uma autonomia, né? E não uma autonomia qualquer, né? Não estamos falando daquela autonomia de uma relação de dependência, somos independentes entre si, porque somos livres. Autonomia é aquela, né? Que não só o Paulo Freire fala, né? Mas aquela toda autonomia, a experiência da Escola da Ponte, né? Foi uma outra experiência incrível. Agora eu estou me aproximando de novo, né? Para a gente entender de Estou em fato o que contato com o Zé, aconteceu. estou em contato com o Zé, estamos trabalhando para fazer comunidades de aprendizagem, ciclo Então, de cultura, sabe? é. E é o que eu estou tentando propor na Unioeste também agora, né? Propor que a gente restabeleça uma nova noção do que é educação, né? A partir de depois de tudo isso, porque tudo vai ter que se restabelecer, né? Na educação, ter que entender onde é a É o educação. grande debate a pedagogia. Eu estou E essa é uma acompanhando, chance, né? eu Essa estou é uma chance acompanhando. para a gente repensar. É a grande chance, ou é isso ou nada. Porque, É? porque eu tenho acompanhado os debates também na psiquiatria transcultural, nas listas, nos grupos, né, que as pessoas me colocam e tal. E aí, cara, é muito agonizante a pedagogia do primeiro mundo, né? A Sim, pedagogia do primeiro mundo é a pedagogia didático-prescritiva. Eles não conseguem pensar para além do didático-prescritivo. E é terrível sim. ver que é essa pedagogia didático-prescritiva que está na nossa colônia, que está no É, Brasil colônia, estrangulando tudo, e que a gente que consegue fazer a roda, a gira girar, né, como se diz, a gente tem que tomar realmente a frente e mostrar para as pessoas os exemplos. Né? Olha aqui o que é a pedagogia da autonomia. O meu plano é imediatamente, assim que liberar os espaços públicos, que já está liberando, né, aqui no Rio, mas eu sim. acho que é cedo ainda para acabar com a quarentena, porque o nosso sistema de saúde está fodido já há muito tempo mesmo, isso não é Uhum, segredo, né? E tinha que ter a mudança da política de saúde, né? Tinha que ter a sim. mudança da política de saúde justamente em torno da gestão da autonomia que nós podemos mostrar que é a promoção da saúde mental, né? Sim. Que é a promoção do bem-estar do funcionário, do bem-estar do paciente, do bem-estar da comunidade, do bem-estar. Né? Então, isso seria o grande momento. Então, a gente está redebatendo, né, Franz Fanon, estamos Uhum, redebatendo Nise da Silveira, estamos redebatendo Paulo Freire, estamos redebatendo o Fred Hicklin, que acabou de falecer lá da Jamaica. Eu sim. tive lá com ele, né? Como se diz, em Kingston, né? Na Jamaica, Sim. trabalhamos juntos, foi o máximo.
Então, acho que isso é o desafio do momento, entendeu, Luciano? E como é que você acha que foi assim o principal desafio que você conseguiu ver no Hotel da Loucura, que a gente conseguiu fazer, né, por um lado positivo, e qual foi o outro lado da limitação mais profunda que você identificou naquela experiência ali? Que era uma experiência realmente muito difícil, muito comprometida, né, dentro de um ambiente muito complexo. O que você achou assim? É engraçado falar disso agora, Vitor, porque assim já passou um bom tempo, né? E depois de um tempo que a gente consegue traduzir tudo que foi. Agora está começando, né? Ter uma tradução assim que eu tinha algumas visões na hora do que estava acontecendo de problema. Com a Daniele Vargas lá, a gente debatia horas, passava madrugadas debatendo lá no hotel, nos corredores do hotel, sobre o que era que estava acontecendo com aquele coletivo, por que aquele coletivo não se dava, não tinha uma unidade, às vezes saía um, entrava outro, um criticava de lá, mas saía e ficava, não quero mais saber disso, e nunca mais voltava, né? Tinha aquela né, uma certa incoerência por conta de uma impermanência das pessoas, por um lado, mas uma falta de entendimento do que estava acontecendo, né? E uma briga de egos, de poder. Pois é, esse fenômeno aí é um fenômeno muito importante, muito pervasivo, né? Muito prevalente, porque você sabe que nós tínhamos uma residência artística ali. E nós vimos passar ali mais de 1.000 artistas. E dos 1.000 artistas que passaram, 95% se comportaram dessa maneira. Então. Né? Quer dizer, isso não foi uma foi um grupinho, não. Foi 95% das pessoas entrarem, fazerem uma foto, tirarem uma coisa, né? Posarem para não sei o quê, fazerem um portfólio, né? E picarem a mula falando mal, picarem a mula dizendo que não valia. E não viam o que estava acontecendo, não viam que tinha José Pacheco dentro, Vera Dantas dentro. O próprio pessoal da Nise se comportou dessa maneira. Quer dizer, eu vou tirar minha pose da minha foto aqui e depois eu vou dizer dizer, né? Envenenar, vampirizar. Então, isso é um fenômeno psicológico muito profundo, né, Lu? O que você analisa disso que você ia dizer? Só para assim, sublinhar, né? Sim. O que aconteceu, que foi, né, mas assim, desses 95% dos que eu conversava, era o que estava acontecendo, eu perguntava, mas o que é que tu está vendo aí, né? Quais são os problemas? E todos eles se direcionavam à tua pessoa. Era engraçado, né? Mas o cara que tá, o cara que tá ali tocando tudo, galera, não, mas ele, né, tá assumindo um arquétipo, tá assumindo uma postura de alguém que tá conduzindo. Baixando o santo todo dia nessa porra. Baixando o santo. Ele não tá brigando de ego contigo que tá vindo aqui também querendo participar. Não tem, né? Aquela ideia, isso, somos todos um mesmo, tá todo mundo aqui produzindo. Mas aí você vê também uma coisa que eu identificava, que era esse ambiente corrosivo do hospício, do equipamento público, da gestão pública, o ambiente adoecido do porto de escravos e piratas, que é o Rio de Janeiro, né? Que você conhece, que é uma cidade esquisita, que tem, né, uma esquizofrênica, e que a gente ali fazia uma coisa. Com esses 5% que colaboravam, da passagem total, da população total, porque o Hotel da Loucura realmente era muito grande, né? E muitas das pessoas, e a pedagogia que a gente propõe, a pedagogia da autonomia. As pessoas realmente tinham liberdade para fazer o que queriam, né? Era uma coisa real ali. E aí a gente teve esse fenômeno, mas eu atribuo isso a causas psicológicas, assim, comunitárias, né, sabe? Eu acho que não só, sabe? Não só porque eu via muito bem quem estava ali participando desses 5%, quem estava ali, né, tocando o negócio, compreendendo tudo o que estava acontecendo, é quem já tinha uma alfabetização, se pode se dizer assim, uma espécie de alfabetização do que já estava rolando. Já tinha ali o entendimento do que já estava acontecendo. Então, às vezes eu me parava para pensar, será que se essa galera que está chegando aqui crua, porque achou legal a proposta e achou que ia propor uma oficina, não tivesse essa alfabetização, né? Não sei como, curso, um grupo de estudos. Pois mas isso é fenômeno, isso é um fenômeno profundo, cara. A gente está numa região profunda agora do diálogo. Porque
ao mesmo tempo que tinha esse comportamento, vamos chamar assim, anticoletivo, antissocial, de uma boa parte da nossa tribo, né, da nossa tribo tupinambá carioca, Sim. nós tínhamos em jogo Vera Dantas trabalhando regularmente, Rai Lima trabalhando regularmente dentro, Júnior Santos, o José Pacheco, Ney Matogrosso. Quer dizer, existiam momentos de sublime cooperatividade coletiva, né? E método, e construção e tal. E aí, depois do próprio consultório de psiquiatria, eu tenho visto esse padrão muito, é o padrão neurótico, né? É o padrão daquela pessoa, daquela comunidade, a mesma coisa, que tem uma doença da ordem da neurose, que é uma doença, como diria o velho Freud, do desvio da libido, né? Que leva ao desencadeamento de frustrações e que vão se manifestar como um sentimento de ambivalência, um sentimento de totem e tabu, de amor e ódio, de agressão, de negação, de interrupção das atividades. E acho que a gente resistiu para além do limite do possível, porque a gente acabou ficando 7 anos naquela masmorra, né? Naquele Prometeu acorrentado ali. E a gente teve também a oportunidade, que eu acho que está refletindo no nosso trabalho de agora, de estudar os arquétipos da comunidade, né? Porque se a gente vai conseguir retomar esse terreno, vai ser pela psicologia do Jung, eu acho, sabe? Acho que a psicologia do Jung está à frente para ajudar a gente a olhar a comunidade, coletividades, psicopatias genocidas coletivas, que é o que está acontecendo, delírios epidêmicos, né? Que o Hotel da Loucura era um delírio epidêmico, né? Sim. Então, encenado, né? A todo momento, irrompendo, né? A todo momento. Então, isso é uma coisa que a gente deve debater mais, porque é um traço assim, né, psicológico da nossa comunidade. Né? E aí tem isso. Desafio, né? E aí tem isso, né, Vitor? Por um lado, o que estava rolando lá no hotel era muito intenso, era muita coisa acontecendo, né? Eram muitas sombras, né, aparecendo de muitas pessoas ao mesmo tempo, uma intensidade gigantesca de coisas acontecendo, né? Eu brincava, né? Eu tinha que fazer 3 diários de campo por dia, coisa que o antropólogo faz um diário de campo por dia, até nas sociedades indígenas. Eu fazia 3 diários de campo de quantidade de coisa que acontecia por dia. Então, assim, era muita intensidade, às vezes era difícil para quem está ali traduzir tudo aquilo que estava acontecendo, e claro, as sombras e esses ataques às vezes surgiam da galera que estava participando, fora da galera do próprio hospício, né? A galera do governo, a galera da sociedade criticando. E, por outro lado, a gente tem que entender também que tem um condicionamento social gigantesco para a gente chegar num espaço como esse e se descondicionar de uma maneira rápida, abrupta, né? As desmontagens são abruptas, mas essa ruptura tão forte com o que aquele sujeito que veio condicionado, achar que ele é um indivíduo único, que ele precisa competir, que ele precisa vir e propor algo totalmente novo. Fui louco, minha família que não é louco. Foi louca. Então, que ele está ali, que ele quer propor, que ele não está sob terapia também, que ele não está ali para compartilhar uma outra experiência de totalidade, que ele vai propor uma oficina e ele acha que vai fazer uma diferença ali, com toda boa intenção, né? Mas esse condicionamento, para se desmontar ele e se descondicionar, não é assim rápido e precisa ter uma condução. Eu acho que uma das principais coisas, se fosse para, né, refazer, né, ou para uma outra experiência futura, é fazer esses, né, eu te falava até na época, a gente propor mais ritos de passagem, né? Ritos de condução desse que está vindo, que está com vontade, né? Às vezes e que está assim, pô, vamos lá, vamos fazer alguma coisa diferente, mas de fazer essa pessoa potencializar aquilo que ela quer Ritualizar e não mais, né? ritualizar mais, né? Essas passagens. Você sabe que eu fiz um esforço de fazer isso quando pelo Hamlet, quando baixou o Hamlet, foi uma coisa maravilhosa. A gente veio com essa ideia de loucura assim, mas tem seu método, né? Sim. E aí eu lembro, eu estava em Brasília um dia, eu falei, cara, como é que eu transmito essa experiência feérica do Hotel da Loucura e do teatro dentro do hospício, ali com a Anísia Silveira do lado, Jung do outro, Spinoza do outro, Shakespeare do outro, né? Galileu do outro. Aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, então vamos fazer 7 peças. Vamos fazer 7 peças
porque de segunda a domingo a gente faz, né, uma peça depois da outra. E aí nós fizemos muito Chaves, né, que era o método de Sim, 7 peças. Você participou de vários, né? participei. E que a gente mantinha. E era o máximo realmente aquilo, né? Uhum. Acontecia, né? O fenômeno se dava. Eu lembro das participações de Milton Freire, as participações da Miriam, mesmo em crise, né? Sim. Né? Fazendo, né, a travessia ali, a sombra, né? Dramatizando a sombra, fazendo tudo que todo mundo estava com vontade de fazer, ela aí fazia, né? Sim. Então isso tudo foi muito incrível assim, né? Como experiência e o que a entrevista com a Vera, não sei se você assistiu, ela fala Sim. a gente vivia isso como um processo, né? Como um círculo de cultura que não se acabava, né? Que a todo momento ia fazendo. E que eu te digo que a minha esperança é que o grupo continuasse a fazer esse círculo de cultura quando Uhum. o hospício me pegasse, né? Que Sim. eles iam me pegar a qualquer momento. E eu estava, né, lutando para abrir outras frentes, né, manter isso em outro nível, que eu acho que eu consegui também. Acho que nós conseguimos. O teu trabalho Sim. contribuiu também muito para fazer o hotel descolar dessa realidade opressiva na qual ele foi trabalhado, né, e virar uma política pública de memória, né, uma política pública que não é memória porque ela está viva na prática. Ela está viva na Sim. nossa. Ontem o Pelezinho completou 52 anos e alugou seu Nossa, segundo kitnet sozinho dessa vez. Na primeira que vez tinha massa. assistente social, agora não tem. Né? Sim. Então, olha aí a Sim. pedagogia da autonomia ganhando, entendeu? Olha aí a Exato. pedagogia que você ganha não perde. Então, isso o brasileiro poderia fazer. E acho que você, Lu, tem uma imensa condição de fazer um belo discurso sobre isso, sobre ciência, sobre os perigos dos sonhos da razão, né, da ciência, de como Uhum. você vivenciou e pesquisou e documentou né, e produziu e co-criou e co-produziu um sonho de uma noite de verão, né, É, no hospício do Engenho de Dentro, né, que durou 7 anos, na verdade. Né? Não sim. foi uma longa noite de verão de 7 anos. E que Sim. isso tudo tocou na Nise, né, trouxe essa coisa toda. Então, olha, acho que é bom você passar para as considerações assim finais sobre o público, para o nosso público. E acho que o que você acha que é a coisa mais assim legal, mais importante, mais útil que essa experiência toda te apresentou, que você acha que pode ajudar o nosso público de casa a enfrentar o hospício do mundo, né? O hospício da família, da comunidade do mundo que nós estamos. É, é. Pô, sabe, quando eu terminava lá, quando terminou o congresso da UPAC lá em Franca, assim, aquilo foi uma experiência, assim, né, de totalidade, né, eu acho que foi um dos auges, eu acho, do hotel, e eu me sinto super honrado, assim, sempre em sincronia com esse coletivo inteiro, por ter chegado nesse momento, né, de auge. Eu acho que eu cheguei num auge e na decadência que foi rápida, né? Foi uma decadência, foi um ataque, né, uma destruição, não uma decadência do coletivo, mas um ataque e, claro, né, uma decadência geral de todo mundo, né, um luto, né, até foi feito, né, o ritual de luto, de enterro do hotel, e que eu acho que dali, assim, surgiu uma mensagem muito incrível, sabe? Uma mensagem muito simples, né? Que é essa mensagem da autonomia e essa mensagem do querem repetir, né? Querem que se explique o que aconteceu, façamos juntos de novo, né? Botemos na prática de novo o que foi feito e vamos fazer junto de novo. Quer experimentar? Vamos fazer junto. Eu acho que essa é a melhor maneira da gente conseguir traduzir, popularizar, disseminar a ideia dessa outra ciência, né? Vamos fazer junto, né? Vamos lá experimentar. Não gostou, criticou, depois a gente pode debater, por Pois que que é. não? Não se comporte como os artistas vampiros da comunidade que fica falando mal para poder fazer pose. Façamos Exato. juntos de novo, né? Tente outra Sim, vez, né? Como dizia o velho exato. Raul, né? É, Façamos juntos de novo, tentemos outra vez, que é isso, a claro. única coisa que resta, realmente. Muito bem, Lu, excelente. Palmas, obrigado. Uma beleza. Acho que o título da sua entrevista é essa: Façamos juntos de novo. Porque Exato. é importante mesmo. Muito bom. Tá bom? Então, obrigado, te agradeço. Agradeço o pessoal que assistiu, que está Pô, assistindo.
Né? Se Foi quiser uma falar. alegria. Foi uma alegria falar contigo de Bom, novo, é falar com bom, o pessoal de novo. Muito é bom. bom levantar. É. Aí a gente não está levantando os demônios, não. A gente está levantando os anjos, né? Que foram as É, ideias boas que a gente teve, né? As é, ideias adequadas, as ideias luminosas que a gente conseguiu encontrar nessa caminhada de tantos demônios, né? Que foi trabalhar no sim, hospício público, que é sim. o porão da Santa Inquisição, né? É o campo de É, concentração de nosso tempo, que tem mortalidade de campo de concentração, né? Então, é. isso que... então, meus amigos de casa, muito obrigado aí. Agradecer ao Luciano Vandergoltz Viana, novamente cientista brasileiro, antropólogo brasileiro. Fala-se muito dos cientistas que vão para fora do Brasil, né, se dedicar. É o brain Sim. drain, a drenagem do cérebro. Mas ninguém fala sobre os cientistas que ficam no Brasil e encaram a esfinge, né? E É, respondem o enigma da esfinge, que é o homem, o homem, o homem, né? Então, muito sim. obrigado, Lu. Agradecer ao pessoal e fiquem à vontade para compartilhar o canal e compartilhar esse debate de ciência, medicina, saúde mental. Nise da Silveira, antropofagia tupinambá carioca, que nós estamos fazendo aqui. Um abraço, valeu. Vou parar aqui a gravação.